Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, é o seguinte, vocês leram o material da semana passada, né? Tem que ter lido, senão você não fez a atividade que foi proposta, tá? E a gente vai dar continuidade nesse assunto, tá? Que é sujeitos de direito. Então, aquela parte introdutória da semana passada foi uma parte mais histórica, né? Como é que isso era visto ali pelo direito romano e tudo mais. E agora a gente entra na atualidade. Como é que a gente vê essa questão dos sujeitos de direito hoje no direito brasileiro, tá? Especialmente o que o Código Civil fala. Então é o seguinte, eu estou postando para vocês junto com esta aula o roteiro de aula e também um material do livro do Venosa. Só que o que acontece, gente? Eu preciso que vocês tomem muito cuidado com isso, prestem atenção. O livro que eu tenho aqui comigo, que eu peguei na biblioteca, eu trouxe o Venosa e trouxe a Maria Helena Diniz. Os dois são edição 2012. Eu não sei se você tem algum livro também aí de direito civil que você está usando, que você está acompanhando, mas especificamente nos pontos que a gente vai estudar hoje e nas próximas semanas, mas daí eu sempre vou avisando para vocês, teve alteração em 2015, tá? O Código Civil teve uma alteração em 2015 e alguns pontos mudaram. Então, o que acontece? O capítulo de livro que eu estou postando para vocês junto com essa aula, o material que está aí disponível para vocês em PDF, vocês vão ver que alguns tópicos, algumas partes dele, eu risquei a lápis, tá? Claro, eu vou riscar a lápis para poder apagar depois, o livro não é meu, é da biblioteca, eu não posso fazer nada mais drástico. Então, presta atenção, porque de repente você pode não perceber como o lápis, ainda mais depois do material ficar digitalizado, talvez fique um pouquinho difícil de você perceber isso, mas fique atento, tá? Tem partes ali do capítulo que já não se aplicam mais pra gente, então toma cuidado com isso, certo? Vamos lá, a gente vai falar sobre sujeitos de direito. Então, toda pessoa tem direitos, né? Nós somos sujeitos e nós temos direitos, mas nós também temos obrigações. A trilha sonora ao fundo é o Bonovox, meu passarinho, não lembro se eu já apresentei ele para vocês ou não, mas ele vai nos acompanhar aí provavelmente a aula toda, tá? Que ele parece aquelas crianças que quando tem visita em casa ele quer se aparecer, assim é o Bonovox fazendo esse escândalo, tá? Gente, então todos nós temos direitos, mas nós temos também obrigações. Isto nos torna sujeitos de direito, isto nos garante que nós temos personalidade jurídica, o fato de que nós temos direitos e temos deveres a cumprir. Então vamos lá, eu coloquei aqui para vocês assim, ó. Começando, o que é pessoa, tá? A gente tem que definir, tem que ter muito claro essa ideia de pessoa, até para depois a gente fazer a distinção entre o que é uma pessoa natural e o que é uma pessoa jurídica. Professora, o que é pessoa natural? Calma que a gente já vai chegar lá, mas já antecipo para você aqui. É o que a gente popularmente chama de pessoa física, né? A gente é acostumado a falar pessoa física, pessoa jurídica, mas pessoa física, a expressão pessoa física é muito popular, é muito usual, não é uma linguagem jurídica, não é uma linguagem adequada para nós que somos operadores do direito, tá? Então entenda sim que toda vez que eu falar pessoa natural é o que você já conhece como pessoa física, mas ativa aí na tua cabeça uma chavinha para você trocar esta nomenclatura, tá? Não é correto para nós, operadores do direito, falar pessoa física. Tá? A gente fala pessoa natural. Claro que de repente você está num contexto explicando alguma coisa para um cliente teu, falando com alguém da tua família, você fala pessoa natural e ele não entende, você vai ter que usar pessoa física para facilitar o entendimento. Mas se você estiver peticionando para um juiz, se você estiver conversando com outro advogado, a gente fala pessoa natural, tá? Mas vamos lá, o que seria pessoa? Então, todos nós temos uma personalidade jurídica. Personalidade, ficou bem caipira, né? A gente tem personalidade jurídica. Todos nós temos essa personalidade. Professora, eu tenho um primo, tenho um irmão que não tem personalidade nenhuma. Calma, não é dessa personalidade que a gente está falando, tá? Não é a questão psíquica, a questão emocional, a questão psicológica, não.
Personalidade jurídica significa ter a capacidade de compor um dos polos de uma ação judicial. Então, uma ação judicial, ela sempre tem dois lados, né? Um lado que está pedindo algo e o outro lado que está se defendendo daquilo, né? De forma genérica, é assim que acontece. Ter personalidade jurídica quer dizer, eu tenho capacidade de compor um desses polos, eu tenho capacidade de exigir um direito meu ou ser cobrado de um dever meu. Isto é ter personalidade jurídica. Isto faz de você uma pessoa para o direito, tá? Então, eu coloquei aqui para você, é um ente físico ou coletivo, porque pessoa, de novo, pode ser essa pessoa natural, que é uma só, pessoa física, ou pode ser a pessoa jurídica, tá? Uma empresa, uma sociedade, um grupo de pessoas. Então, é este ente físico ou coletivo, suscetível de direitos e obrigações. Então, a gente tem os direitos, mas a gente tem os deveres também a serem cumpridos, sendo sinônimo de sujeito de direito. Então, pessoa, sujeito de direito é a mesma coisa, tá? Esse sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma prestação ou titularidade jurídica. Então, ele tem direitos, ele tem deveres, e pode, por meio de uma ação, pleitear esses direitos ou ser acionado desses deveres. Pessoa é um ser a quem se atribuem obrigações e direitos, podendo ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Então, lembra, pessoa, o que é pessoa? É um ente individual ou coletivo, então pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, que tem direitos e tem deveres, tá? Isto é pessoa. A gente vai, tanto na aula dessa semana quanto na aula da semana que vem, falar só de pessoa natural, tá? Tem tanta coisa pra gente falar sobre pessoa natural que a gente vai aí ficar uma, duas, talvez três, não sei, mas acho que não. Acho que na próxima semana a gente vence o conteúdo de pessoa natural, para depois a gente falar de pessoa jurídica, tá? Então, se você estiver fazendo um esqueminha, você vai colocar aí. Então, pessoa, aí divide, natural, jurídica. Agora a gente vai partir só para o natural, tá? Então, as próximas aulas a gente fala só de pessoa natural, para depois a gente começar a falar de pessoa jurídica, tá? Então, pessoa natural ou pessoa física. Ou ainda dá pra gente dizer personalidade jurídica, como eu falei para vocês. A partir do momento que esta pessoa, seja natural, seja jurídica aqui no caso, mas vamos falar só da natural, né? A partir do momento que essa pessoa natural, ela tem essa capacidade de integrar o polo de uma ação, ela tem uma personalidade jurídica, tá? Ela tem direitos, ela tem obrigações. O que o artigo 1º do Código Civil? Então, a gente está entrando no Código Civil a partir de agora e não saímos mais até acabar o nosso semestre. A gente é Código Civil na veia, tá? Todo o resto era introdutório porque era necessário a gente ter esses entendimentos para a gente poder realmente compreender o Código Civil. Artigo 1º do Código Civil, e só aqui nesse artigo já tem informações super relevantes. Diz assim: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, primeira coisa, o Código Civil nosso ele é de 2002, né? E antes dele, nós tínhamos um outro Código Civil, que era o primeiro Código Civil do Brasil, que é lá de 1916. Lá no Código de 1916, esse mesmo artigo, que aqui é o artigo 1º, lá, se eu não me engano, ele era o 2º, mas ele usava outra expressão, ele dizia todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E aqui ele disse toda pessoa. Por que essa troca, gente? Porque, né, década de 60, 70 ali, as mulheres o quê? Foram pra rua, queimar sutiã, pedir seus direitos, fortalecer a classe e tudo mais. E a gente entendeu que não mudaria, não mudava o contexto. Quando a gente lia todo homem é capaz de direitos e deveres na ordem civil, a gente sabia que o Código Civil de 1916, talvez lá em 1916, quando ele falava isso, ele realmente estivesse se referindo a homem, gênero, homem, só homem,
tá? Porque as mulheres não tinham realmente muitos direitos, elas não votavam, elas não podiam escolher com quem iam casar, enfim, não podiam vender ou comprar sozinhas e tudo mais. Mas quando a gente chega aqui já perto de 2000, isso já tinha mudado, a gente já tinha feito a interpretação da norma de uma forma diferente. Então, no artigo, na lei, continuava escrito: todo homem tem direitos e tem deveres. Mas a gente já entendia que quando ele dizia homem ali, a gente ia ler humanidade, todo ser humano, para incluir as mulheres também. Mas chegou 2002, a gente, vamos acabar com essa discussão, né? Chega das mulheres gritando aqui nas nossas orelhas, vamos colocar aqui toda pessoa, porque no conceito de pessoa, como a gente já falou, tá entendido todo ser humano, tá? Todo homem ou mulher tem seus direitos, tem seus deveres, tem sua personalidade jurídica. Então, artigo 1º botou ponto final na discussão de gênero aqui. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Logo, toda pessoa possui personalidade, né? Como eu já expliquei para vocês, a personalidade jurídica é esta capacidade que eu tenho de compor uma ação, de fazer parte do polo de uma ação para exigir um direito ou para ser cobrada de um dever. Os animais, gente, e os seres inanimados, eles não têm esse direito, tá? O artigo 1º foi muito claro que toda pessoa tem. Então, animais, seres inanimados, eles no máximo são sujeitos de direito, são objeto de direito, perdão. Eles não são sujeitos de direito, porque eles não podem compor o polo de uma ação, mas eles podem ser objeto de direito. Então, vocês já provavelmente já viram ações aí de divórcio, em que no fim das contas ali acaba havendo uma discussão com relação à guarda de um animal, um cachorro, um gato, seja lá o que for. Discute-se com quem vai ficar, não, mas fui eu que comprei, mas fui eu que cuidei, enfim, tá? Então, eles podem ser objeto de direito. O meio ambiente, né, como ser inanimado, a flora, as florestas, podem ser objeto de direito. Por exemplo, uma empresa causa um dano ao meio ambiente. Quem vai ser acionado é a empresa, então quem vai ser sujeito de direito, quem vai compor o polo da ação é a empresa, não é a floresta, mas ela é objeto desta ação. Então, animais e seres inanimados, eles não são sujeitos de direito, no máximo eles podem ser objeto de direito. Então, ter uma personalidade jurídica significa que você tem capacidade de direito. E a gente ainda vai falar sobre capacidade hoje, tá? Capacidade absoluta, capacidade relativa, o Código Civil fala disso. Mas, por enquanto, só o termo capacidade já vai te dar aí o entendimento do que significa. Então, ter personalidade jurídica significa ter capacidade de direito. Então, eu tenho personalidade jurídica porque eu tenho capacidade de cobrar um direito que é meu ou ser exigido de um dever que eu tenho que cumprir. E toda pessoa natural tem essa capacidade de direito, tá? Para exercer os seus atos da vida civil. Isso a gente chama de capacidade de direito, tá? Então, a partir do momento que a gente nasce, e eu já vou falar isso para vocês também, tem que nascer com vida. A partir do momento que a gente nasce, a gente adquire esta personalidade jurídica, então a gente tem essa capacidade jurídica, tá? Então eu tenho essa capacidade de compor o polo de uma ação. Mas nem todas as pessoas têm capacidade de fato, tá? Então todas têm a capacidade jurídica. Por quê? Porque eu tenho direitos e eu tenho deveres. Mas nem todos têm capacidade de fato. Provavelmente já surgiu aí exemplos na sua cabeça de pessoas que você sabe que não têm uma capacidade de fato. Por quê? Porque tem algum um desenvolvimento mental atrasado, porque tem, sei lá, foi interditado, porque é uma criança. Uma criança tem capacidade de fato para compor o polo de uma ação?
Uma criança tem direitos e alguns poucos deveres, né? Não deveres no sentido jurídico, mas deveres na questão social. Mas tem direitos, não tem direitos? Uma criança, ela tem direitos. Vamos pensar aqui, por exemplo, direito à pensão alimentícia caso os pais se separem. Essa criança tem direito. Então, quer dizer, a criança pode chegar na porta do teu escritório e falar assim, doutor, vim aqui te contratar porque eu quero cobrar a pensão do meu pai ou da minha mãe. Né? Uma criança, ela não tem essa capacidade de fato. Conseguiram ver a diferença? Capacidade de direito. Porque ela nasceu, ela tem personalidade jurídica, então ela tem direitos que têm que ser atendidos, direitos e deveres. Capacidade de fato é realmente poder compor o polo de uma ação. Uma pessoa acamada, uma pessoa enferma, uma pessoa que está doente e precisa muito de um medicamento, tá? Que ela não tem condições de comprar, que precisa ser fornecido pelo governo e o governo não está fornecendo esse remédio, tá? Existem mandados de segurança para isso, para fazer com que o governo pague pelo remédio desta pessoa. Mas essa pessoa ela tá tão mal, ela tá em coma, né? E ela não tem condições de assinar uma procuração, de exercer plenamente a sua capacidade de ser um sujeito de direito, de ter personalidade jurídica. Concordam comigo que ela tem sim a capacidade jurídica, mas ela não tem capacidade de fato, mesmo que seja num momento transitório, mesmo que seja só nesse período, mas ela não tem capacidade de fato. Ficou bem clara essa diferença para vocês? Capacidade jurídica, capacidade de fato. Capacidade jurídica todos temos, tá? Todos temos direitos e temos obrigações. Capacidade de fato é realmente poder acionar esse direito ou ser acionado por por essa obrigação, por esse dever, certo? A pessoa natural que possui capacidade plena, então a gente fala que a capacidade da pessoa é plena, é quando ela tem tanto a capacidade de direito quanto a capacidade de fato, tá? Nós todos aqui da turma temos uma capacidade plena, tá? Não tem nada que nos... acho que nenhum de vocês tem menos de 18 anos, né? Pode ser que tenha. Então, já vamos falar sobre isso, como é que fica a capacidade de quem ainda não tem 18 anos, tá? Mas vamos supor que todos nós aqui da nossa turma de primeiro período temos mais de 18 anos, pelo menos 18 anos. Todos nós temos capacidade plena, tá? Por quê? Porque nós somos sujeitos de direito, nós nascemos com personalidade jurídica, então temos direitos e temos obrigações, e temos também a capacidade de fato, porque nada nos impede. Nós não temos uma doença que nos atrasa, nós não temos nenhum impedimento que faça com que a nossa capacidade de ir a juízo, exigir alguma coisa ou ser cobrado de alguma coisa fique impedida. Então, nós temos capacidade plena. Então, para o direito brasileiro, quem é plenamente capaz? Foi como eu acabei de dar o exemplo para vocês. Nós da sala, nós da nossa turma, seríamos considerados plenamente capazes. Desde que todos tenhamos mais de 18 anos, né? Talvez alguns rostinhos que eu tô lembrando aqui, talvez não tenham. Mas se todos nós temos mais de 18 anos e capacidade mental completa, nada nos tira a nossa capacidade mental, ok. Capacidade plena para todos nós, certo? Agora com relação a quando que se inicia essa personalidade. Então eu falei para vocês que todos temos a personalidade jurídica, certo? Todos nós temos essa personalidade. Mas desde quando? Quando é que inicia esta nossa personalidade jurídica? Lembrando, personalidade jurídica é essa capacidade de direitos e obrigações. Quando é que isso inicia? Então tem uma discussão, ela é jurídica também, mas ela principalmente nasce no campo religioso de quando se inicia a vida, né? A gente tem esta questão. Então, existem correntes que dizem que a vida inicia com a concepção, ou seja, o momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo. Existe uma corrente que diz que a vida começa com a nidação, que é depois que esse óvulo fecundado já se adere à parede do útero da mãe.
E vai ter gente que vai dizer que a vida só começa quando a criança de fato nasce, tá? Então, tem aí várias correntes, tanto religiosas, legais, como da medicina, para explicar o momento exato em que a vida se inicia. Para a gente aqui, o importante é a gente saber o seguinte: em que momento que a pessoa passa a ter direitos e deveres, tá? Quando é que inicia a personalidade dela? A vida não é o foco hoje, dizer quando que a vida começa. Não, hoje a gente quer saber quando é que a personalidade começa. Personalidade, capacidade de ter direitos e ter deveres. Quando isso começa? Vamos ver o que diz o artigo 2º do Código Civil. Ele diz assim: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, tá? Aqui já responde a nossa pergunta, mas olha que o artigo continua. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Vamos lá, vamos por partes para ficar claro para você. A primeira parte do artigo: a personalidade civil, lembrando, personalidade, capacidade de direitos e deveres. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. É importante saber se a criança nasceu com vida ou nasceu sem vida. É extremamente importante, gente. Isto faz toda a diferença para o ordenamento jurídico, tá? O que acontece? Se a mãe estava grávida e ali antes do nascimento, por alguma fatalidade, ela veio a perder esse bebê. Esse bebê nunca chegou a nascer, ele nunca chegou a respirar no mundo, ele não adquiriu em momento algum a personalidade jurídica, ou seja, ele nunca teve direitos, nunca teve obrigações, tá? Ele não teve personalidade jurídica. Vamos supor que a mãe, ela vai para o hospital em trabalho de parto e durante o parto desta mãe, o bebê falece. É importante a gente saber se essa criança chegou a nascer com vida ou não. É extremamente importante. Isto tem implicações jurídicas grandes, tá? Então, se a criança durante o parto ela faleceu antes de ser desligada da mãe, antes que o cordão umbilical dela fosse cortado, ela não adquiriu personalidade jurídica, tá? E existe um momento exato que a medicina determina para isso, mas como este é o nosso trabalho, não vou te contar agora, tá? Mas tá no material que vocês vão ler e vocês vão fazer pesquisas e é bem legal, vai ser uma pesquisa bem proveitosa para vocês, mas já vamos falar sobre o que vai ser o nosso trabalho da semana. Então, só adquire personalidade jurídica aquele que nasce com vida, tá? Então, se foi para o trabalho de parto, se foi para a maternidade e na hora que o médico fez o parto lá, ele constatou e ele falou: olha, mãe, sinto muito, o bebê já estava morto, o bebê não nasceu com vida, ele nunca adquiriu personalidade jurídica. A segunda parte do artigo que diz: mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O que é nascituro? Aquele que vai nascer, tá? Nascituro, aquele que ainda tá no ventre da mãe. Desde o momento da concepção, tá? E aí de volta tem a discussão, a concepção é óvulo fecundado ou nidação, óvulo grudado na parede do ovário. Essa é uma questão aí para a medicina resolver para a gente. Mas o Código Civil falou concepção, então vamos pensar aqui desde que já exista um feto ali, tá? Se é desde... Para as implicações legais, que eu já vou explicar para vocês quais são, importa desde o momento que a gente descobre que a mãe está grávida. Então, o que é concepção? É o momento que o óvulo é fecundado ou é a hora que o óvulo se gruda na parede do ovário? Tanto faz. A mãe só vai descobrir que está grávida um tempinho depois mesmo, então não faz assim tanta diferença, pelo menos nesse momento do que a gente vai falar aqui. Então, desde o momento que a mãe ela descubra que ela está grávida, este bebê já
tem direitos assegurados, tá? Ele é ainda considerado um nascituro. Por quê? Porque existe uma expectativa dele nascer. Existe ou não existe uma chance de que este feto, de que este bebê, este nascituro, que é como a lei o chama, não chegue a ver o mundo aqui fora? Existe, a gente sabe, né? Tanta coisa pode acontecer e esta mãe não perder esse bebê, né? Esse bebê não chegar a nascer com vida, muita coisa pode acontecer nesse interim. Então, por isso a gente diz que o nascituro, ele tem expectativa de direito. Ele tem expectativa de nascer vida e com isso adquirir personalidade jurídica, mas a gente não tem certeza, tá? E como a gente não tem certeza, a gente não pode garantir várias coisas para ele. Então vamos supor, um casal em que a esposa descobre que está grávida, ao mesmo tempo o marido descobre que está com uma doença terminal. Ele tem poucos dias, poucas semanas de vida, tá? E ele provavelmente não vai chegar a ver o filho nascer. Mas este pai, ele quer assegurar que essa criança vai ter bens, ele quer... Porque concorda comigo que, vamos supor que eles não tinham outros, ou tinham, tá? Eles têm um outro filho já, certo? Se este pai falece no momento em que ele só tem a esposa e um filho, é entre a esposa e esse um filho que os bens deste marido será dividido. Mas ele sabe que a esposa dele está grávida e ele quer garantir. Concordam comigo que se o direito não tivesse pensado nisso, o que ia acontecer? Na hora que esta criança nascesse, todos os bens do pai dela que faleceu, mesmo sabendo que tinha uma outra criança vindo ao mundo, os bens já haviam sido partilhados. Então ficaria para esse outro filho e para a mãe, tá? Então este segundo filho que nasceu após a morte do pai só vai ter direito a alguma coisa quando a mãe falecer e ainda os bens da mãe serão divididos entre ele e o outro filho que já existia, isso se não tiver outros ao longo do caminho. Concordam comigo? Então este pai que sabe que vai falecer antes de ver o seu filho nascer, para resguardar direitos a ele, faz um testamento e coloca a divisão dos bens, incluindo este feto, este bebê. Pergunto para vocês, essa criança, ela já tem direitos, então? Ela adquiriu direitos? Para a grande maioria da doutrina, ela não adquiriu direito, porque ela ainda não tem personalidade. Lembra que a gente disse, personalidade jurídica, no próprio artigo 2º aqui, a personalidade, ela nasce com o momento em que a criança nasce com vida. Mas se o pai colocou essa criança no seu testamento, o que ele fez foi criar expectativa de direito. Então, a partir de agora, este feto que ainda está na barriga da mãe, ele tem expectativa de que no momento que ele nascer, ele vai ter direito à herança do pai que faleceu, certo? Então, por que é só uma expectativa? Porque concorda comigo que isso pode ser frustrado? Vamos pensar que a gente não tivesse pensado nisso, o direito não tivesse pensado nessas questões e simplesmente o pai fosse lá, fizesse um testamento e dissesse, bom, 50% é da esposa, sempre, né? Ele não pode mexer nisso, depende, claro, do regime de comunhão de bens que eles são casados, mas vamos pensar na composição legal. 50% é da esposa e o outro 50% ele pode dividir da forma que ele quer. Se ele não falar nada, vai ficar pro filho, mas para aquele filho que eles já tinham. Mas vamos supor que ele, sabendo que vai ter um novo filho, ele deixa no testamento escrito: esse 50% que é meu, tirou 50% da esposa, esse 50% que é meu, eu quero dividir. Metade vai para o filho que eu tenho e metade vai para o filho que ainda vai nascer. Se a gente não falasse que essa criança, esse nascituro, né, que tá para nascer, só tem expectativa de direito, se a gente dissesse assim, não, ele tem direito, pronto, acabou, batido o martelo, ele tem direito. Aí esse pai deixou o testamento dizendo que a metade da herança é desse filho que ia nascer e esse filho nasce sem vida. Dá alguma coisa errada no momento do parto ou ao longo do caminho e esta criança não chega a nascer. O que acontece com esse patrimônio? Se era dessa criança e ela não nasceu com vida, ou seja, ela nunca adquiriu personalidade jurídica, o que fazer?
tá? Então, por isso a gente diz que esse nascituro, ele tem expectativas de direito, porque essas expectativas podem ser frustradas, podem ser quebradas, podem não acontecer. Nesse exemplo que eu dei para vocês, o que aconteceria se este bebê não chegasse a nascer com vida? Anula o que o pai havia feito, anula a parte do testamento que dizia que a herança iria para aquele filho e fica tudo pro outro filho, tá? Por isso ele tem apenas expectativa de direito. Outro exemplo muito comum e que ganhou muita força nos últimos anos, os alimentos gravidícios, tá? Então, quando a mulher ela descobre que ela tá grávida e vamos supor que ela não tá com esse parceiro ou eles se separaram, alguma coisa deu errado, enfim. Esta criança, esse feto, esse nascituro, a forma correta de falar é nascituro, não é criança porque não nasceu ainda. Esse nascituro, ele tem direito já a alimentos, como se fosse a pensão alimentícia depois que ele nascer. Só que essa criança não se alimenta, concorda comigo? Ela não se alimenta de forma direta, mas ela precisa que a mãe esteja bem nutrida. Ela precisa que a mãe se alimente de forma adequada para trazer nutrientes saudáveis e tudo que essa criança precisa para o feto ali, o nascituro, se desenvolver de forma adequada. Então, este nascituro, ele já tem uma expectativa de direito, que é o quê? Que são alimentos gravidícios, tá? Então, esta mãe, representando este nascituro, ela entra com uma ação e pede para que este companheiro, este ex-marido, namorado, seja o que for, pague esses alimentos para ela, para que ela dê condições adequadas de desenvolvimento para este feto, ok? E aí, só a nível de curiosidade, porque talvez tenha acendido na sua cabeça aí, né? Professora, você disse que este nascituro ele tem uma expectativa de direito. A mãe, mesmo antes do nascituro vir ao mundo, vai lá e pede alimentos para o namorado, para o pai, para o ex-marido. Se esta criança não chegar a nascer, se este nascituro nunca vir ao mundo com vida, né? Alguma coisa deu errado lá no quinto, sexto ou na hora do parto. O que acontece? Essa mãe precisa devolver esses alimentos? Não, tá? A jurisprudência já pacificou esse assunto, já bateu o martelo e já falou. Não existe restituição de alimentos, tá? Todo o dinheiro que é pago como forma de alimento, sejam os alimentos gravidícios, seja depois pensão alimentícia, não existe restituição, tá bom? Vamos pensar num outro caso aqui. Um casal que se separa e o pai começa a pagar pensão alimentícia para o filho. Vai pagando, vai pagando. 5 anos pagando pensão alimentícia, vai lá, faz um teste de DNA e descobre que a criança não era dele, o filho não era dele. Ele pode pedir para a mãe agora a restituição desses 5 anos que ele pagou pensão para um filho que não era dele? De jeito nenhum. Não existe a restituição de qualquer indenização, qualquer prestação de alimentos. Então, mesmo caso, este nascituro, se ele não nasce com vida, não adquire personalidade, ainda assim não existiria restituição. Mas ficou claro que o artigo 2º está dizendo? A personalidade inicia com o nascimento com vida, então não nasceu com vida, nunca adquiriu personalidade jurídica, não vai ter nome, não vai ter registro civil, não existiu para o mundo jurídico, tá? Tem, claro, toda uma questão de respeito para essa mãe, para essa família que perdeu ali o bebê, mas para o mundo jurídico ele simplesmente não existiu, nunca houve essa personalidade jurídica, tá? Mas mesmo antes do nascimento com vida, este nascituro ele já tem aí alguns direitos sendo assegurados, como esses exemplos que eu dei para vocês, certo? O nascituro, embora ainda não tenha todos os requisitos da personalidade, já é protegido pelo direito civil e pelo direito penal, tá? Então eu dei exemplos para vocês aqui na esfera do direito civil. Então, um nascituro ele tem direito aí aos alimentos gravidícios, ele já tem direito à herança e ele tem também direitos assegurados no campo do direito penal. Por exemplo, que a sua mãe não cometa um aborto, tá?
porque um aborto é um atentado contra este nascituro, contra esta vida que talvez viesse a nascer. Existe uma expectativa de direito, existe uma expectativa, porque matar outra pessoa é crime, né? O Código Penal já fala isso pra gente. Você não pode matar outra pessoa porque isso é crime. Existe uma expectativa de que este nascituro nasça com vida, que ele venha ao mundo jurídico, ao mundo e adquira personalidade jurídica. Então, se a mãe comete um aborto, ela está tirando esta expectativa de direito deste feto, ok? Agora, nós vamos entrar nas partes de incapacidades, tá? E eu vou fazer em outro vídeo, porque quando os vídeos ficam muito longos, demora demais para subir para o YouTube, então a gente já volta para conversar sobre esse assunto, ok? Até mais!